Olá, minha querida alma alquimista. Que bom ter você aqui comigo nesse momento tão especial. E hoje, gente, a nossa conversa é sobre algo que transforma tudo na nossa vida. O amor próprio. Vamos falar sobre o amor próprio porque ele é fundamental na criação da nossa realidade. Mas aqui, gente, não é qualquer amor próprio que eu vou falar não, tá? Nós vamos olhar para esse tema através dos olhos da Louise Hay, que dedicou uma vida, né, para nos ensinar como e o que pensamos e sentimos sobre nós mesmas cria o mundo à nossa volta, cria a nossa realidade. Então eu peço a você que você se permita simplesmente ouvir, sem trazer nenhum tipo de julgamento. Eu peço para você, né, que você abra seu coração, que você relaxe, para que essas palavras elas tenham acesso no mais profundo, né, do seu subconsciente que ela possa acessar, que essas palavras elas realmente consigam acessar o seu subconsciente e você entenda de fato o que é se amar acima de qualquer coisa, da forma mais sublime que existe, tá? Da forma mais verdadeira que existe. Então aqui logo de cara, né, eu quero trazer para vocês o que a Louise Hay falava, que é o amor próprio, né? Para Louise, o amor próprio é a base de tudo o que funciona na vida. Se você se ama, você constrói relações melhores. Você cuida da sua saúde, né? Você não se deixa para depois. A prosperidade, ela está ali, ó, junto com você. Você faz escolhas mais alinhadas com quem você é de verdade. Então você se acolhe em todos os sentidos, né? Agora, contraponto disso, fazendo um contraponto disso, o amor próprio que ela ensinava não tem nada a ver a algo forçado, a algo que está ligado ao ego, né? Ao egoísmo, a você se olhar de forma superior, né? A alguém querer ser melhor, não tem nada a ver, tá? O amor próprio que a Louise Hay ela ensinava é você se aceitar profundamente, reconhecendo o seu valor, mesmo nos momentos que você se abandonou. É você ser gentil com você mesma. É saber que você merece amor, respeito e felicidade simplesmente porque você existe. Porque você é um ser que existe e merece. É merecedora disso. E é impressionante, gente, como quando a gente começa a se tratar com mais amor, o mundo, ele responde diferente também. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Se vocês já tiveram a oportunidade de perceber isso. Se não, vocês vão, a partir de agora, ter essa oportunidade de mudar essa crença dentro de vocês e realmente viver essa experiência, né? Que tudo começa a entrar em harmonia de forma natural, sem você precisar se esforçar. Quando você realmente se conecta com o amor próprio, com esse amor que a Louise Hay nos ensina. As coisas, elas, eu costumo falar que o universo ele começa a dançar, né? Ele sai desse movimento, né, que é natural dele, o movimento mesmo, certo? De ciclo, né? E ele começa a dançar de tão perfeito que é, de tão harmonioso que é. Então, como essas crenças, né? Como as nossas crenças, por exemplo, eu não sou merecedora de amor, eu não sou merecedora do melhor, né? A prosperidade, ela chega para qualquer pessoa, menos para mim. Impactam. Como as crenças impactam a forma como nós nos vemos, o nosso amor próprio. A verdade, gente, é que muitas vezes a gente cresce sem aprender o que é o amor de verdade. Amar a nós mesmos. Quantas de nós, né, não aprendemos que a gente deveria tratar melhor as pessoas e se calar, né? Responder melhor às pessoas e ficar quieta. Engolir sapo e ficar calada. Que tinha que agradar a todo mundo, né? E se anular. Que tinha que fazer muito para merecer alguma coisa.
Essas ideias, gente, foram entrando, se impregnando devagar na nossa mente subconsciente, ainda na nossa infância, sem a gente perceber, né? E com isso, fomos construindo crenças que ao mesmo tempo diziam: eu não sou o suficiente, eu não sou boa o suficiente, né? Eu preciso mudar tanto arduamente, eu preciso me apagar para ser amada, eu preciso deixar de lado os meus valores para ser reconhecida, para ter alguém do meu lado. Eu não mereço, por exemplo, coisas boas, eu não mereço ser amado, eu não mereço a prosperidade. E essas crenças, elas moldam a forma como nos enxergamos. E pior, moldam a forma como agimos no mundo com as pessoas, as situações. Porque quando você acredita que não merece, você inconscientemente se sabota. Quando você acredita que precisa ser outra pessoa para ser aceita, que precisa, por exemplo, deixar de lado seus valores, você está se abandonando e dando lugar para outra pessoa. E inconscientemente essa pessoa, ela entende o que você está fazendo. Então a Louise, ela sempre dizia que nós nos tornamos aquilo que acreditamos ser. Então se você tem crenças negativas, os seus pensamentos serão negativos, a forma como você fala com você mesmo é negativa, a forma como você lida com o outro é negativa, a forma como você lida com as situações é negativa. As oportunidades que surgirem na sua vida, as poucas oportunidades, você vai lidar com elas de forma negativa. E é por isso que transformar a maneira como você pensa sobre você mesma é essencial, é fundamental. Sabe aquela sensação de que a vida parece estar sempre te colocando em situações difíceis? Né? Quem nunca passou por isso? Ou aquele sentimento de que a felicidade é para os outros e nunca para você? A Louise tem uma explicação para isso. Ela dizia que a nossa realidade é como um espelho, é um reflexo da nossa mente, né? Um espelhamento da nossa mente. Então, tudo que acreditamos de forma profunda se reflete na nossa vida prática. Então, se eu carrego dentro de mim a ideia de que a vida é difícil, que é preciso lutar o tempo inteiro para ter tudo, para alcançar os meus objetivos, e que eu não sou boa o suficiente, e que eu preciso dar o meu sangue, que eu preciso arrancar o meu couro, provavelmente é possível. Possivelmente vou atrair experiências que vão confirmar essa crença. Porque quanto mais a gente dá para o universo responde vibracionalmente, mais ele devolve a mesma vibração, né? Que o universo ele responde, ele é responsivo, ele não entende o que é negativo, vibração negativa de vibração positiva. Ele não entende isso. Ele só entende o seguinte: se ela quer isso, independente do que ela queira, então ela vai ter. Então, toma. Então, se eu carrego a crença, por exemplo, né, de que crenças de não merecimento nas relações, de que o amor ele machuca, o amor verdadeiro é aquele amor verdadeiro de sofrimento, né? Por eu ter, por exemplo, visto os meus pais sofrerem na relação deles. Se eu carrego essa crença comigo, eu vou viver relações que reforçam essa dor, que reforçam essa crença dentro de mim. Vocês estão entendendo como que funciona? Isso tudo está ligado com o amor próprio. E olha como as nossas crenças, elas criam a nossa realidade. Né? É como se o mundo estivesse sempre dizendo sim, né, para aquilo que a gente acredita. E é verdade. O universo, ele diz sim. E não importa se é bom ou se não é, se é negativo, se é positivo, aquilo que eu falei, né? O universo, ele é responsivo. Ele vai responder de acordo com a vibração que a gente manda para ele, que a gente está vibrando. Então, mudar o que acreditamos sobre nós mesmos muda o que a gente
atrai para a nossa vida. Nos muda internamente. E isso muda a nossa frequência, muda a nossa vibração, muda a nossa energia, muda tudo, muda os nossos pensamentos, muda as nossas crenças, o nosso comportamento, muda a forma como nos falamos, muda a forma como falamos com as pessoas. Coisas que antes te chamavam a atenção já vão deixar de chamar a atenção. Essa é a verdadeira importância de desenvolver o amor próprio. E de gostar de si mesma, né? Não só gostar de si mesma, mas realmente se amar. Gostar de si mesma e se amar. Ser aquela pessoa que vira e fale, olha, eu gosto de mim, eu gosto da minha presença, eu gosto de, por exemplo, estar sozinha comigo mesma. Eu gosto dos meus pensamentos, eu gosto do que eu penso sobre mim, eu gosto do que eu me tornei. Eu gosto. Eu me amo. Né? É você entender, por exemplo, que se você está numa relação ruim hoje, uma relação que você tem consciência de que te faz mal, você se colocar em primeiro lugar, falar, não, olha, eu amo essa pessoa, mas essa pessoa, ela me faz mal. E por conta disso, eu já não vejo mais, né, mudança, essa pessoa, ela não vai mudar, ela já me provou que ela não vai mudar. Então eu vou me acolher, eu vou me retirar, porque eu me amo acima de tudo. Porque eu não mereço isso, porque eu aprendi que eu me amo, que eu tenho valor, que eu mereço algo melhor do que isso, eu mereço ser tratada melhor do que isso, né? Eu mereço ser amada de verdade, eu mereço um companheiro do meu lado. Mas antes de você fazer essa escolha, antes de você exportar isso, antes de você colocar isso dentro de uma relação, para com uma relação, né, com uma pessoa, você precisa entender o que é isso, você precisa desenvolver isso por si mesma. Então, como que você faz isso? Você precisa reconstruir mesmo, mudar a raiz, né? Mudar a raiz, por exemplo, dos teus pensamentos, quando um pensamento autodestrutivo surgir, você não é bom o suficiente, você não é capaz, você não é inteligente, você merece estar aí. É você sim se corrigir. É você sim falar a si mesma, opa, calma aí, esse pensamento aqui não sou eu. Eu não sou isso. Isso aqui foram crenças que colocaram em mim, essas crenças elas não são minhas. E eu não quero mais carregar essas crenças. E eu não vou. Então eu abro a mão disso. Eu abro mão para essas crenças serem liberadas para o universo. Isso não cabe mais em mim. Não me pertence mais. Entende o que é mudar a raiz? É você realmente ir no foco. Os nossos pensamentos, eles têm o poder de mudar as nossas crenças. Porque eles mudam as nossas emoções. E quando a gente muda as nossas emoções, se você tá, por exemplo, com pensamento negativo, você se sente mal, você se sente para baixo, né? Você começa a remover um montão de coisas, memórias surgem. Mas quando você muda o seu pensamento, você muda a forma como você se sente. Então, se você teve um pensamento negativo, você mudou o seu pensamento, começou a se sentir bem. Teve pensamentos bons, né? Começou a se sentir bem, isso muda o seu comportamento. Você está alterando o seu pensamento negativo para um positivo, suas emoções, e automaticamente você também altera as suas crenças. E quanto mais você faz isso, mais você está criando isso dentro de você, mais você está reforçando essa atitude positiva dentro de si mesmo. E isso em algum momento vai ser gravado. Da mesma forma que foi gravado o negativo, vai ser gravado o positivo. É um trabalho diário, um trabalho de muita paciência, de muita resiliência, como eu falei na aula passada. Né? A paciência, a resiliência é puro amor, é você todos os dias, aqui, né, eu acabei me sentindo mal porque eu tinha um objetivo, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não fiz. Um exemplo. Você tinha que, não sei, você colocou aí um objetivo, eu vou ler 2 páginas de livros por dia e eu não consegui. Em vez de você se culpar por isso, o que você pode fazer?
Quando esse pensamento de culpa chegar, você corrige esse pensamento. Você fala, não, eu coloquei esse objetivo, tudo bem, eu não cumpri, mas eu estou aqui para me corrigir. O que eu posso fazer amanhã, né? O que eu posso fazer amanhã para que eu não caia nesse mesmo erro? Já que eu estou num resgate profundo dentro de mim mesma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me organizar, vou sentar um pouquinho mais cedo para ler, vou levar uma xícara de chá, porque aí eu fico muito mais confortável fazendo isso, vou colocar uma música com um somzinho ambiente para eu relaxar. Vou trabalhando isso dentro de mim. Não é simplesmente chegar e não, porque eu não sei fazer nada, porque você não é capaz nem de ler 2 páginas de livro, você não sei o que, você está entendendo? Resiliência e paciência, resiliência e paciência. Caiu hoje, não tem problema, resiliência e paciência, vambora. É amanhã fazer de novo, é amanhã fazer corretamente. É assim que funciona, tá? E aqui nesse aspecto, gente, vem algo muito importante que a Luíse sempre reforçava, tá? Que eu acabei de falar, né, com relação à culpa, né? Não se trata de você se culpar também pelas coisas que você ainda não desenvolveu, né? E pelas coisas que você já viveu, né? Por exemplo, a gente tem muito esse pensamento, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir, porque talvez a gente tenha tentado fazer uma coisa, né? 1 ou 2, 3 vezes e desistiu. E aí a gente traz isso para nossa vida, né? Para a realidade. Coisa que a gente não deve fazer. Então não se trata, nesse processo não se trata de você se julgar em nenhum momento, tá? Nem de ontem, nem de anteontem, nem sobre 1 ano atrás. Não se trata disso. Não é mais para você fazer isso. O que você acreditou até ontem sobre você vai ficar no ontem, vai ficar no passado. Hoje é um novo dia e hoje você está pronta para recomeçar, para fazer tudo o que você tem que fazer, para criar essa conexão com você, para criar esse ambiente de amor, para você se sentir de fato completa, para você se sentir acolhida, para você aprender a se acolher de verdade, para você aprender quais são seus valores, inclusive, que é fundamental na sua caminhada, você aprender os seus valores, aprender a ver quem você é de verdade. Aqui, gente, se trata de você começar a observar como você fala com você mesma, tá? Como você se trata nos momentos difíceis, como que você fala com você no momento que você está cansada, né? No momento que você se estressou com alguém, que você está chateada, que você está triste. Como é que você fala com você mesma? Como você se vê diante da vida hoje? Então, assim, primeira coisa que você faz, isso aqui é um exercício, né? Pra gente finalizar essa aula de reflexão, é um exercício. Pega o seu caderno, aquele que eu falei, que você precisava, né? Lá na primeira aula. E aí você responde, né? Essas questões, essas perguntas. Como você fala com você mesma? Quando você tá chateada, quando você tá triste, quando você tá aborrecida. Como você se trata nesses momentos difíceis. Como hoje você se vê diante da vida. Né? Faça uma reflexão profunda sobre isso. Tem um exercício muito bom, gente. Muito bom mesmo, que eu gosto muito, né? E já passei muito para as minhas clientes na época que eu atendia. Eu fazia atendimento de coaching. Então, o que é? Né? Você tem aí o seu caderno. Você passa um dia inteiro observando e anotando aquilo que você fala para si mesma. Os seus pensamentos que você tem sobre si mesma. Eu já atendi clientes que anotaram coisas assim absurdas. Falaram, Dai, quando eu peguei, né, no final do dia para ler o caderno, eu fiquei horrorizada, porque eu não fazia ideia
do quanto eu era cruel comigo mesma, do quanto eu usava palavras, né, eu era má comigo, má, de verdade, comigo. E aí eu entendi o que você fala, né, sobre o amor próprio, o que isso influencia, porque, por exemplo, eu ia trabalhar o dia inteiro, ficava fora, aí chegava em casa estressada, tinha vários pensamentos negativos sobre mim, e esses pensamentos me deixavam mais estressada ainda, porque eu não pensava, né, eu não entendia que meu marido, meu filho não tinha nada a ver com isso, não sabiam o que tinha acontecido durante o meu dia. E eu era cruel com eles também. E aí no outro dia eu acordava e meu marido estava chateado comigo, a gente já tinha marcado para fazer alguma coisa no final de semana, a gente já não fazia mais porque ele estava brabo comigo. Então assim, vocês estão entendendo como que funciona? Como que a gente cria a nossa realidade através dos nossos pensamentos? Principalmente com relação aos pensamentos que temos sobre nós mesmos, porque não existe, gente. Ninguém que pensa, ninguém que é ríspido com o outro, né, que é naturalmente ríspido com o outro, não é ríspido consigo mesma, entende? Então é fundamental a gente ter isso em mente, a gente clarear, se tornar consciente disso. Então, o amor próprio ele começa devagar, não tenha pressa, tá? É trocar a crítica, né? A autocrítica pela compreensão. É você ir aos poucos ali, se tomando por amor, tendo paciência com você, falando com você mesmo como se você fosse um bebê. Você percebeu que teve, né, um pensamento ali de altamente crítico. Você se corrija e não se puna porque teve esse pensamento crítico. Porque no início você terá. Porque essa é a sua programação. Tá? Então você não se puna por ter tido esse pensamento crítico. Porque a gente costuma fazer isso, né? Ai, mas não era pra eu ter pensado criticamente sobre mim, não era pra eu ter tido pensamento de culpa. Não, não é pra você fazer isso. É pra você entender que nesse processo, no início, é assim mesmo. Você vai ter pensamentos críticos, você vai ter pensamentos autodestrutivos. E você vai começar a se corrigir. Com amor, devagar, com compreensão, tá? Com uma fala suave, tá? Amorosa, respeitosa. Então eu começar a dizer a si mesma: eu estou aprendendo, eu estou no início, eu estou aprendendo a me amar, né? Eu estou me curando, eu estou nesta direção. É isso. É entender que você merece ser a pessoa que mais te apoia. Você deve ser essa pessoa. Você tem tudo o que precisa para ser essa pessoa. O que eu tô fazendo aqui é apenas te mostrar o caminho. Isso tudo já tá dentro de você, tá? Eu, na verdade, eu não estou te ensinando nada além do que você já sabe, porque no fundo, você já sabe de tudo isso. Esse conhecimento ele já existe dentro de você. O que eu estou fazendo aqui é apenas fazendo o seguinte, esse aqui é o caminho. Vamos lá, vamos traçar, né? Vamos por esse caminho aqui, que esse caminho aqui ele é mais fácil. Mas as ferramentas, elas já existem, elas já estão dentro de você, tá? Então você dizer a si mesma, né? A partir de hoje eu abandono o julgamento, a partir de hoje eu abandono a autocrítica, a culpa, tá? E ter essa paciência, gente. Gente, é incrível perceber que quando fazemos isso, mesmo sendo um pouquinho, todos os dias um pouquinho, todos os dias ali um passo de cada vez. Tudo à nossa volta começa a mudar também. Por quê? Porque nós mudamos internamente, né? E o nosso externo, ele é um reflexo do que estamos, né? Internamente, de como estamos internamente. Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem para você hoje, a mensagem é a seguinte, grave isso, anote isso. Você é muito mais do que qualquer erro que você tenha cometido até aqui, tá? Pense que você fez o seu melhor, você deu o seu melhor com aquilo que você tinha. Você não tinha uma consciência expandida para ser diferente. Se você tivesse uma outra consciência, você teria feito diferente.
Então, tá vendo como não há um motivo para se punir, para se criticar? Então, você deu o seu melhor. Então, você é muito mais, por exemplo, do que quando você era pequenininha, você era criança, que você ouviu críticas dos seus pais, né, dos seus responsáveis, ali das pessoas que você amava, de que você confiava, que te criticaram, falando que você não era boa o suficiente, ou que nem falaram, mas fizeram você se sentir desta forma. Você é muito mais do que isso. Você só precisa permitir que isso se manifeste, que essa sua parte é ilimitada, né? Que essa sua parte, o seu eu superior, ele se manifeste. Você é muito mais do que qualquer crença que ainda esteja te limitando, te bloqueando, não permitindo que você seja a sua melhor versão, não permitindo, por exemplo, que o seu eu superior se manifeste. Você é muito mais do que isso, gente. Muito mais do que as suas crenças. Até porque as crenças, elas são... Você é capaz de mudar suas crenças. Mas você não é capaz de mudar quem você é, o seu eu superior. Você não é capaz de mudar isso, porque é quem você é. Então você é digna de amor. Simplesmente por ser quem você é. A partir do momento que você entender quem você é, você vai entender o que isso quer dizer. Você é digna de amor simplesmente por ser quem você é. E cada pequena escolha de amor que você fizer por si mesma hoje, agora, se hoje, né? Se você olha, se projeta para daqui a 2 horas é muito, então olha agora. Quais escolhas, né? Como eu posso falar comigo agora? Com amor. Como eu posso ser gentil comigo agora? É isso. Isso tudo vai construindo uma nova realidade, vai construindo uma nova atmosfera dentro de você. Uma realidade, gente, muito mais leve, uma atmosfera interior muito mais leve, muito mais rica, muito mais próspera, cheia de vida, cheia de saúde. Porque vai se tornar um terreno excelente